Bem, muito bom dia a todas e a todos. Estamos quase no final deste congresso comemorativo dos 40 anos do Politécnico de Setúbal e é naturalmente com grande honra, eu diria, e que estou convencido que toda a plateia me acompanha, que recebemos o professor Dr. António Sampaio da Novo. O professor Sampaio da Novo fez-me o favor de resumir em 5 ou 6 páginas o currículo dele, o que naturalmente é uma grande facilidade, todos nós o conhecemos, mas é atualmente embaixador de Portugal na Unesco e naturalmente agradecer de uma forma muito emotiva ter aceitado o convite, e sabemos que ser embaixador de um momento para o outro significa poder ter que ser chamado para cumprir essas mesmas missões, e foi muito importante estar aqui. Foi reitor da Universidade de Lisboa entre 2006 e 2013, onde é também reitor honorário, não é? Exatamente. Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e doutor em História pela Universidade de Paris IV Sorbonne em 2006. É doutor honoris causa por várias universidades portuguesas e brasileiras. E a sua obra incide sobre temas da história da educação e da educação comparada, e o desafio que hoje lhe colocamos foi para refletir um pouco connosco sobre a relevância da educação para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. E, portanto, nós teremos uma conferência entre os 30 e os 40 minutos e depois, naturalmente, encerraremos esta primeira questão formal do Congresso, e da parte da tarde teremos a oportunidade de visitar os pósteres que estão na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal e faremos o encerramento do Congresso no auditório 1 da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, estamos desde já todos convidados, sobretudo para que os responsáveis pelos pósteres, os seus autores, possam partilhar connosco todo aquilo que têm vindo a fazer nestes últimos anos. Muito obrigado, professor António Sampaio da Nova, é com enorme gosto que estamos ansiosos para o ouvir. Isto ouve-se? Agradecer, mas aquele não estava melhor? Não. Está igual? Ok, sou eu que não tenho som de retorno. Agradecer ao Sr. Presidente do Politécnico de Setúbal, agradecer a vossa presença a todos, é um gosto estar aqui e tentar fazer alguma reflexão a partir deste tema que me foi sugerido, contributo da educação para o desenvolvimento da sociedade, ainda que verdadeiramente eu não vou propriamente seguir este tema. Vão ver que eu vou fazer uma espécie de um curto-circuito em relação a este tema, porque quando comecei a preparar o tema, enfim, a convite do Sr. Presidente, comecei a achar que estava a cair num conjunto de banalidades e que havia coisas que todos aqui partilham, da importância da educação para o desenvolvimento, enfim, o célebre discurso de um político francês já no século XIX, quais são as minhas 3 prioridades. A primeira é a educação, a segunda é a educação, a terceira é a educação. Discurso repetido pelo Tony Blair mais de um século mais tarde, quando foi Primeiro-Ministro do Reino Unido, quais são as minhas 3 prioridades, educação, educação, educação. De outra maneira, repetido aqui em Portugal pelo engenheiro António Guterres, quando foi Primeiro-Ministro, não é, com a sua paixão pela educação, e no fundo é qualquer coisa que nos junta a todos. E, portanto, comecei a sentir que o que eu vos poderia dizer era um bocadinho de chover no molhado, se a expressão me é permitida, e talvez falar para pessoas que já estão convertidas a esse tema não valeria muito a pena. É claro que nesta conversa vai sempre a ideia desta espécie de tensão entre a educação e desenvolvimento. Ou, se quiserem, afinal, o que é que vem primeiro? É primeiro a educação ou é primeiro o desenvolvimento? Não é? É primeiro o ovo ou é primeiro a galinha? Não é? Hoje parece mais ou menos estabelecido entre os cientistas, filósofos, que terá sido primeiro o ovo e só depois a galinha. Mas, enfim, este debate, que é um debate que tem décadas e décadas e décadas, ao qual, aliás, alguns, e são sempre os mesmos, não é? Intelectuais portugueses regressam, dizendo, atenção, a educação não é primeiro é o desenvolvimento, o velho tema do Ramalho Ortigão, esqueçam lá isso da educação, primeiro é preciso ter estradas e boas instituições, a educação virá a seguir, e a resposta dos outros a dizer, não, a educação está primeiro, porque é aí que se cria a consciência, é aí que se cria uma determinada necessidade das coisas, e creio que não vale muito a pena
ir por esse caminho neste discurso. Para mim é claro, e é claro há muito tempo, que a educação é uma condição necessária. Não há desenvolvimento sem educação, mas é também para mim muito claro que ela por si só não é suficiente. É uma condição necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento. E, portanto, temos de perceber que a educação por si só não nos assegura esse desenvolvimento. Ou dito de outra maneira, que há países que têm bons sistemas de educação e, no entanto, não são desenvolvidos. Todos conhecemos muitos países do mundo com bons sistemas de educação e que não são países desenvolvidos. Mas, contudo, é preciso dizer também o contrário, que não há países desenvolvidos com maus sistemas de educação. E, portanto, que, no fundo, esta tradução desta ideia de que a educação é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para as questões do desenvolvimento. Não é suficiente no plano político, no plano das sociedades, mas também não é suficiente no plano individual, no nosso plano, do ponto de vista de pessoas e dos compromissos de cada um de nós com o desenvolvimento. E aqui, obviamente, aquela pergunta sistemática, recorrente, que eu fiz tantas vezes, que todos nós fizemos, mas que mais do que ninguém fez o George Steiner, não é? Enfim, que teve que fugir dos nazis, não é? E a pergunta que o George Steiner obsessivamente veio fazendo ao longo da sua vida, felizmente ele ainda é vivo, não é? E que ele fez quando nós lhe demos o honoris causa, na altura era reitor da Universidade de Lisboa, e que ele voltou a fazer no elogio, no agradecimento ao honoris causa na Universidade de Lisboa. Como é que é possível que alguns dos crimes da maior barbárie da humanidade tenha acontecido em países onde havia muita educação, por gente que tinha muita educação, por gente que tinha muita cultura, por gente que era erudita, não é? E aquela pergunta que ele traduz desta maneira: como é que é possível tocar Schubert pela noite e no dia seguinte de manhã marchar para cumprir com as suas obrigações, entre aspas, no campo de concentração? Como é que é possível tocar Schubert, ter a erudição musical, a cultura, a sensibilidade e depois fazer o que se fez e o que se fazia, não é? Nem a grande literatura, diz o Steiner, nem a música, nem a arte puderam impedir a barbárie total. Chegaram mesmo a ser ornamento dessa barbárie, para tudo dizer, não é? Com frequência proporcionaram uma decoração, uma fioritura, uma formosa moldura para o horror. Como era possível, diz ele, que o Sr. G.S. King tenha tocado Debussy, e parece que de maneira sublime, não é? Enquanto na rua se ouviam os gritos daqueles que passavam pelas estações de comboio de Munique rumo ao campo da morte de Dachau. No fundo, porquê é que as humanidades não nos humanizaram? Porquê é que a educação não nos tornou mais humanos? Porquê é que a cultura? Porquê é que a erudição? O que é que faltou para que essa dimensão tivesse acontecido? E esta é, num certo sentido, a pergunta que eu quero aqui trazer, mais do que a pergunta da educação e do desenvolvimento, é: onde estão hoje as fronteiras da liberdade, onde estão hoje as fronteiras do desenvolvimento? E eu vou argumentar que essas fronteiras estão e continuam a estar na educação, por um lado, e na ciência, pelo outro. Vou argumentar que é no conhecimento que está nas pessoas, o conhecimento que é feito de um processo de formação, e o conhecimento que está na ciência, que é feito da investigação, da cultura, da razão, do estudo, que está a possibilidade de encontrarmos as fronteiras da liberdade e as fronteiras do desenvolvimento. Vou, num certo sentido, dizer: não me interessa o desenvolvimento enquanto crescimento, enquanto, entre aspas, progresso, no sentido literal ou no sentido em que isso foi dito durante muito tempo. Interessa-me o desenvolvimento enquanto um desenvolvimento humano, enquanto a capacidade de um desenvolvimento com humanidade dentro, e é isso que aqui me interessa. E para isso eu vou dizer: é preciso mais educação? Sim, é preciso mais educação, mas é preciso, acima de tudo, uma outra educação. Não vou criticar a ideia de que precisamos de mais educação, precisamos de mais gente nas escolas, precisamos de mais gente no ensino superior, precisamos de mais inclusão, precisamos de mais sucesso, precisamos de mais qualidade das aprendizagens, precisamos de uma maior frequência, precisamos de continuar um caminho iniciado há 150 anos com as leis da escolaridade obrigatória para trazer toda a gente para dentro da escola. Temos que continuar esse caminho do mais educação. Mas hoje, em pleno século XXI, e muitas vezes nós falamos do século XXI como se o século XXI não tivesse ainda começado. Ora, o século XXI, 1/5 do século XXI já é passado, não é? Em pleno século XXI, precisamos também de um outro tipo de educação.
E é verdade que anda muita gente a pensar num outro tipo de educação. Anda muita gente a pensar de uma maneira que eu designo pelos futurismos, não é? Há muito futurismo na educação. Há muitos futuristas, e percebem nesta minha expressão, enfim, um tom ligeiramente crítico, há muitos futuristas na educação. Em particular, eles dividem-se em 3 grandes categorias, em quem, como eu, está na Unesco, ouve-os todos os dias. Não há dia nenhum na Unesco em que uma destes futuristas não apareça na Unesco a pregar a salvação da educação e um futurismo educativo qualquer. São os futuristas do cérebro, são os futuristas do digital, são os futuristas da inteligência artificial. Muitas vezes cruzam-se uns e outros, não é? Os do cérebro, para dizerem que hoje, verdadeiramente, a partir de agora, a partir de hoje, só há uma ciência da educação, e essa ciência da educação é a neuropedagogia. O resto não interessa. Isto é, nós hoje conhecemos o cérebro, sabemos como é que o cérebro funciona, sabemos como é que se aprende, podemos estimular as partes do cérebro que queremos, temos ao nosso dispor uma ciência, trata-se de traduzir para o campo educativo os resultados dessa ciência e com isso encontraremos as respostas do futuro. No digital temos um texto extraordinário do Michel Serres, que há 6, 7 anos, enfim, falecido há muito pouco tempo, nos dizia que o digital corresponde provavelmente à 3ª grande revolução na história da humanidade. A primeira terá sido a escrita, há 5.000 anos, a segunda terá sido o livro impresso, a Revolução de Gutenberg, há 500 anos, a terceira é hoje, o digital. E que, de facto, estamos hoje perante uma geração que pensa de maneira diferente do que nós, que estrutura o seu pensamento de uma outra maneira, não é? E que, nesse sentido, já não estamos no tempo, diz um autor agora recente, num livro publicado o mês passado, já não estamos no tempo da educação de stock, não gosto da palavra, mas é a palavra que ele utiliza, mas antes na educação dos fluxos. O que importa é a dinâmica da aprendizagem e não os estoques de conhecimentos. E depois a gente da inteligência artificial, que todos os dias nos anuncia as learning machines, as máquinas de aprendizagem, nos anuncia as possibilidades de intervirmos no cérebro das crianças, nos anuncia como, e eu agora diria quase infelizmente, aconteceu com o último documento da Unesco, o famoso Consenso de Beijing sobre a inteligência artificial e a educação, em que verdadeiramente se projeta como solução para todos os problemas da educação as questões da inteligência artificial e, enfim, desse admirável mundo novo que a inteligência artificial nos vem apresentando, nos vem sugerindo, nos vem, num certo sentido, abrindo. Não há nada de mal nestes futurismos que cruzam o cérebro, que cruzam o digital, que cruzam a inteligência artificial. Mas todos eles têm uma matriz, e é essa matriz que eu gostaria de criticar. A matriz de que devemos pensar a educação a partir das aprendizagens, o que é reduzir a dimensão de educação. A matriz que devemos pensar a educação a partir de processos de individualização, o que é reduzir a dimensão da educação. A partir de uma espécie de hiperpersonalização, ou se quiserem, através de uma relação da educação como um serviço que alguém presta a alguém, como um consumo que alguém faz e não como uma instituição. Nesse sentido, muitos destes futuristas apostam numa espécie de desintegração da escola, anunciam uma espécie do fim da escola enquanto instituição pública, enquanto bem partilhado, enquanto bem comum. Talvez um dos exemplos maiores desta ideologia foi uma conferência TEDx que muitos aqui terão visto, de um jovem de 13 anos, não é? Na altura tinha 13 anos, já foi há 5 ou 6 anos, agora terá perto de 20, não é? Em que ele explicava porque é que saiu da escola quando tinha 9 anos de idade e como é que tem vindo a fazer a sua educação. O vídeo é absolutamente extraordinário, a criança é absolutamente extraordinária, o jovem é absolutamente extraordinário, fala maravilhosamente bem, mas por trás de tudo o que ele diz está esta ideologia de uma espécie de crítica, de corrosão da escola, que, a meu ver, pode ser muito perniciosa para pensarmos o futuro da educação. É por isso que encontram perante vós uma pessoa que, ao contrário, não é, tem uma enorme crença na escola, acredita na escola, acredita nas suas potencialidades, acredita sobretudo na escola pública, acredita na escola como um bem comum, como um bem partilhado, como um lugar onde se fazem aprendizagens com certeza, mas onde se faz educação,
como um lugar onde há individualização com certeza, mas há também a produção da sociedade, como um lugar onde há uma hiperpersonalização com certeza, mas onde a cooperação é central, como um lugar que não é um serviço, que não é um consumo, mas que é uma instituição, onde se produz o que há de melhor no sentido de uma escola e de uma educação pelo bem da humanidade. E é nesse sentido que eu aqui vos quero falar não de uma desintegração da escola, não do fim da escola, mas de uma ideia simples, pequenina, mas que, a meu ver, me parece muito produtora de sentidos, que é a ideia da metamorfose da escola. E falar em metamorfose da escola exatamente no mesmo sentido em que o Edgar Morin fala da metamorfose do sistema Terra. Vou citar-vos um trecho de um texto do Edgar Morin, publicado no jornal francês Le Monde, sobre o sistema Terra, e vou dizer-vos que o que ele diz sobre o sistema Terra se aplica, na minha opinião, ipsis verbis, ao sistema de educação. Ou pelo menos é isso que eu tentarei fazer. E diz o Edgar Morin: quando um sistema é incapaz de tratar dos seus problemas vitais, degrada-se, desintegra-se, ou então é capaz de um gesto de metamorfose. O provável é a desintegração. O improvável, mas possível, é a metamorfose. E a ideia de metamorfose, diz o Morin, é mais rica do que a ideia de revolução, pois guarda o mesmo radicalismo transformador, mas vinculado à conservação da vida, à conservação da herança das culturas. Hoje tudo deve ser repensado, tudo deve ser recomeçado e, felizmente, já existe em todos os continentes um fervilhar criativo, uma série de iniciativas locais. Estas iniciativas não se conhecem ainda entre si, mas elas são o viveiro do futuro, o viver do futuro. Já não chega a denunciar, é preciso enunciar. Isto é preciso criar novas experiências, novas dinâmicas. E o processo de metamorfose da escola, para mim, metaforicamente, toma isto como uma metáfora, não é um argumento, não é uma tese, é uma metáfora, é o fim daquilo que estamos ali a ver. E aquilo que estamos ali a ver é a estrutura do núcleo central da sala de aula, não é? Todas as escolas em todo o mundo têm como núcleo central aquilo que ali está. E aquilo que ali está não é apenas um espaço físico. É um espaço físico, é uma estrutura temporal, é uma organização do currículo, é uma organização didática, é uma forma de trabalhar do professor, é uma forma de trabalhar dos alunos. Isto é, esta metáfora é o que representa a escola tal como a conhecemos, seja no básico, seja no secundário, seja no superior. O argumento é possível desde o básico até ao superior. Ora, precisamos de uma metamorfose da escola. E para mim, uma metamorfose da escola significa, sobretudo, a criação de um novo ambiente educativo. Porque os ambientes educativos são indutores de determinadas realidades. As reformas educativas, muito do pensamento pedagógico, se centrou em novas reformas, em novos currículos, em novos programas, em novos métodos de ensino. Se centrou numa espécie de um credo pedagógico, sobre o qual provavelmente todos estamos de acordo. A autonomia dos alunos, a criatividade, o trabalho conjunto, a comunicação, o diálogo, etc. Mas a questão é simples. Naquele ambiente educativo, nada disto é possível. Naquele ambiente educativo não é possível comunicar. Naquele ambiente educativo não é possível cooperar. Naquele ambiente educativo não é possível ter um trabalho conjunto entre uns e outros. E, portanto, nós tentamos meter num ambiente educativo que não era propício a isso, um conjunto de intenções reformadoras, curriculares, pedagógicas, para o qual aquele ambiente não era adequado. Era se como quiséssemos que uma criança corresse dentro de uma piscina. Dentro de uma piscina uma criança não corre. Podemos querer muito que ela corra, mas dentro de uma piscina ela não corre. Dentro de uma piscina ela nada ou afoga-se, não tem alternativa. E, portanto, tentar que num determinado ambiente educativo se faça uma coisa para a qual esse ambiente educativo não está adequado é, a meu ver, um erro. E é por isso que, na minha opinião, a metamorfose da escola passa, acima de tudo, pela criação de um novo ambiente educativo que talvez seja mais parecido com isto. Estão a ver a fotografia de uma biblioteca. Talvez o novo ambiente educativo seja uma coisa mais parecida com o ambiente de uma biblioteca, com
jovens à volta de uma mesa a estudarem, uns a lerem, outros a fazerem outra coisa. Na verdade, este ambiente educativo aproxima-se mais dos dois extremos do sistema educativo. Muitas vezes do que acontece numa creche, outras vezes do que acontece na educação de adultos. E, portanto, qualquer coisa que é desescolarizada, naquele sentido metafórico que eu vos falei há pouco, e é provável que o novo ambiente educativo venha mais por estes caminhos, não é? Ou pelos caminhos do que são os laboratórios e os centros, etc. Nesse sentido, permitam-me 3 ideias, e apenas 3 ideias simples, que vêm desses tais futuristas, uns mais conhecidos do que outros, mas dos quais eu me vou apropriar para dizer uma coisa ligeiramente diferente. Tomem o que diz o François Tadei, um dos mais brilhantes autores nessas áreas. Diz ele, apenas o Homo sapiens reúne 2 características: cooperar num número cada vez maior para realizar tarefas cada vez mais complexas. É assim com a vida e é assim com a aprendizagem. O que é que se retira daqui, do que estes homens e estas mulheres nos estão a dizer? Retira-se a necessidade de valorizar a cooperação, o trabalho entre os alunos, a aprendizagem mútua, numa diversidade de tempos e de espaços. O novo modelo educativo, os novos ambientes educativos vão ter que ser capazes de acolher uma diversidade de tempos e de espaços no quadro de um processo de cooperação que é absolutamente central. Eu, na próxima segunda-feira, irei abrir uma conferência sobre Pedagogia do Ensino Superior e vou começar por dizer a frase dita pelo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Estamos a falar do diretor da melhor Faculdade de Medicina, daquela que é considerada a melhor universidade do mundo, e que na apresentação do programa de formação médica de Harvard diz: todo o nosso programa está baseado numa ideia. E a ideia central de todo o nosso programa é a seguinte: os alunos aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco os seus professores. Esta é a ideia matriz do nosso programa. E, portanto, vamos estruturar tempos de estudo, tempos de pesquisa, tempos de trabalho conjunto, etc., no sentido de conduzir as pessoas à lógica do estudo, da pesquisa e da aprendizagem. Ou o que diz, por exemplo, um outro homem, um homem muito conhecido e muito famoso agora, porque os livros dele estão nos aeroportos todos, o Harari, não é, o autor israelita que escreveu o Homo Sapiens, o Homo Deus e outras coisas, e que diz: dar mais informações aos alunos é a última coisa que um professor deve fazer. Já têm informações até demais. É preciso ensiná-los a dar sentido, a distinguir o que é importante e o que não é, a associar as múltiplas informações numa visão de conjunto do mundo. Ora, o que é que isto qual é a consequência disto? É a necessidade de valorizar não tanto as disciplinas, mas as linguagens. De valorizar não tanto a matemática, mas a linguagem matemática. Não tanto a filosofia, mas a linguagem filosófica. Não tanto a física, mas a linguagem física ou científica, não é? É sermos capazes de colocar nas nossas escolas e nestes ambientes educativos uma lógica de estudo, uma lógica de pesquisa, uma lógica no sentido da capacidade de aprender a pensar. Em definitivo, é para isso que serve a escola, antes de qualquer outra coisa, é para aprender a pensar, não é? E, finalmente, uma última citação de um destes autores futuristas, neste caso, enfim, um médico francês que tem vindo a dizer coisas com as quais eu estou muitas vezes em desacordo, o Laurent Alexandre, mas que diz: o estudo sobre o cérebro e a aprendizagem, os estudos sobre o cérebro demonstram que mais vale ter 5 aulas de 10 minutos do que uma aula de 50 minutos, não é? A melhor maneira de conduzir alguém à aprendizagem é através de práticas de tutoria e supervisão. O que nos leva, obviamente, a repensar as estratégias pedagógicas, a valorizar o acompanhamento personalizado, as práticas de diferenciação pedagógica, os diversos tipos de tutoria. Isto é, a escola tem de ser o lugar onde, em conjunto, alunos e professores aprendem a trabalhar, aprendem a estudar, aprendem o conhecimento, e é essa mudança, que eu diria quase radical, no sentido em que o Edgar Morin utilizava o termo, de um radicalismo transformador, é esse processo de metamorfose que, a meu ver, é essencial que aconteça se queremos uma educação capaz de contribuir para um desenvolvimento, no sentido de um desenvolvimento humano mais amplo e não num sentido restrito da ideia de desenvolvimento.
Isto que vos estou a dizer faz-se por reforma? Não. Faz-se por currículo? Não. Faz-se por imposição? Não. Faz-se da maneira mais simples. Que um homem como o António Sérgio, não é? Provavelmente o mais importante pedagogo, ele não se dizia pedagogo, ele dizia-se pedagogista, o mais importante pedagogista português do século XX e cujos 50 anos da morte estamos agora a assinalar, morreu em 1969, estamos a assinalar os 50 anos da morte do António Sérgio, aquilo que foi a luta do António Sérgio ao longo de 50, 60 anos. Em todos os escritos do António Sérgio, em todos, diz ele: eu só aceitei ser Ministro da Instrução Pública, ele foi Ministro da Instrução Pública durante 3 meses apenas, entre o final de 1923 e o princípio de 1924, eu só aceitei ser Ministro da Instrução Pública com um único objetivo: criar escolas de ensaio ou escolas experimentais. Coisas onde se vão experimentando novas realidades, onde se vão ensaiando novas coisas. Não se faz por imposição de uma lei, não se faz por decreto-lei, não se faz por legislação, não se faz por reformas, faz-se criando as condições para que certos grupos, certas pessoas, certas escolas, se assim o desejarem, possam ir fazendo um caminho diferente e depois, esperemos, isso seja avaliado e dessa avaliação resulte, eventualmente, um alargamento destas práticas a outros. O que eu vos posso dizer é que há muita coisa que já se faz hoje no mundo inteiro. Há muita coisa que vem da escola a escola. Há muita coisa que vem de influências das práticas de educação de adultos. Há muita coisa que vem de muito lugar e que a escola não pode ficar parada e que nós não podemos ficar parados com a ideia de que temos que ficar eternamente fechados num determinado modelo de escola que foi brilhante, que foi absolutamente indispensável, que continua a ser muito importante para muitas crianças e em muitos lugares, mas que precisa desesperadamente de encetar um processo de metamorfose. Metamorfose no sentido em que ela tem que manter o que há de melhor nesse processo, o que há de melhor na experiência da escola, mas tem que ser capaz de se renovar e tem que ser capaz de se transformar naquilo que as escolas foram durante muito tempo, um lugar da curiosidade, um lugar do convívio, um lugar do trabalho, um lugar onde dá vontade de ir, em vez de estarmos a assistir, impávidos e serenos, esta espécie de degradação da escola, de corrosão da escola, por via dos neurocientistas, por via dos digitais, por via da gente da inteligência artificial, por via do homeschooling, por via de muita gente que já hoje está a sair da escola e que aquele TEDx que eu vos ali mostrei, do Laplante, daquele miúdo de 13 anos, traduz de maneira absolutamente genial esse processo em que a escola deixa de ter sentido como bem comum, deixa de ter sentido como instituição, para passar a ser qualquer coisa que se consome, qualquer coisa que é da relação de um indivíduo com alguma coisa e na qual vamos fazendo um caminho de consumo como um serviço e não como uma instituição. Para mim, a escola é sempre e, acima de tudo, uma instituição, é sempre e, acima de tudo, uma instituição pública, é sempre e, acima de tudo, um bem comum e é por isso que eu terminarei esta minha fala justamente assinalando a ideia do bem comum. Mais educação, sim, mas também uma outra educação. E, ao mesmo tempo, mais ciência, sim, mas também uma outra ciência. Para mim, hoje, o debate educativo é inseparável do debate sobre a ciência. O debate sobre a ciência, de uma ciência que está a ser atacada, que está a ser negada, de uma razão que está a ser posta em causa. Hoje temos que travar um combate, e um combate firme, pela educação e pela ciência. E, para mim, uma coisa está ligada à outra. E o que quer dizer uma outra ciência? Quer dizer também uma ciência que não se limita a ser mais do mesmo, que não se limita a ser mais de cada disciplina, que não se limita a ser mais de cada especialidade, que não se limita a ser aquela ciência hiper-especializada, como dizia um psicopedagogo belga há muito tempo, essa ciência dos SSS, não é? E o SSS é o spécialiste, spécialement spécialisé, não é? A ciência do especialista, especialmente especializado. Uma ciência que tem uma outra visão do mundo e uma outra visão da humanidade. E essa ciência hoje tem 2 nomes. E os 2 nomes dessa ciência são convergência
e ciência aberta, ou Open Science, que é a marca mais forte do ponto de vista internacional. O que é que quer dizer convergência? Quer dizer justamente uma ciência que não olha para as fronteiras disciplinares, mas que converge entre si, que é capaz de pôr historiadores e filósofos e físicos e químicos e matemáticos em conjunto em torno do estudo de certos temas e de certos problemas. E o que é que quer dizer ciência aberta? Quer dizer uma ciência cujo conhecimento é partilhado, cujo conhecimento não fica fechado em determinados interesses privados, muitas vezes depois de terem sido durante décadas financiados pelos poderes públicos, que não fica fechado nesse produtivismo académico medíocre das revistas científicas, a quem nós damos tudo e depois nos vendem as revistas a preços absurdos, não é? A preços sem nenhum tipo de sentido, não é? Um tipo de produtivismo que está a fechar a ciência num conjunto de interesses, quando a ciência precisa de se abrir do ponto de vista do acesso, de se abrir do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da divulgação científica, do ponto de vista da educação científica, do ponto de vista do contributo que a ciência tem de dar para combater as desigualdades no mundo. Uma ciência que não contribua para combater as desigualdades não é uma ciência digna do século XXI e não é uma ciência que nos interesse. Nesse sentido, 3 apontamentos também, e 3 apontamentos também muito breves. Primeiro apontamento. Para constatar hoje aquilo que todos sabemos, o regresso dos nacionalismos, o fechamento de tantas sociedades às migrações, as identidades excessivas, por vezes mesmo obsessivas, não é? O Michel Serres dizia, não me falem, no último texto que escreveu antes de morrer, não me falem de identidades, falem-me de pertenças, porque identidade é o que me fecha numa coisa essencialista. A pertença é o que eu vou construindo ao longo da vida, não é? Eu hoje não pertenço à comunidade daqueles que falam mandarim, mas se aprender mandarim, posso passar a pertencer a essa comunidade. A pertença é o que nos faz um trajeto em que vamos mudando. Eu não quero identidades, eu quero pertenças, dizia ele, todo o tema das questões climáticas. Ora, para isso precisamos de perceber, e perceber de uma vez por todas, que os problemas globais que temos pela frente, sejam os problemas das migrações, sejam os problemas políticos, sejam os problemas climáticos, necessitam de respostas globais. E não teremos respostas globais se não conseguirmos uma ciência da convergência, se não conseguimos perceber que a ciência tem que estar hoje, acima de tudo, ligada aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a luta contra a fome, a luta contra a pobreza, a luta contra as desigualdades, a luta contra as questões das alterações climáticas, a preservação da água, as questões da identidade de género, enfim, a questão dos transportes, da organização das cidades, e que é isso que nos pode dar à ciência uma outra lógica, que não é a lógica estritamente interna, que não é a lógica fechada do modelo científico do século XX, mas é uma lógica aberta de quem contribui para resolver, para pensar, para refletir nos grandes problemas da humanidade. Felizmente, que algum caminho tem sido feito neste sentido. O próximo Programa Europeu de Ciência, que se inicia em 2020, os próximos 7 anos do Programa Europeu de Ciência, as candidaturas a esses programas já não são abertas por candidaturas para apoio a programas na área da física, ou da matemática, ou da química, ou da história. Não. São abertos em função dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, obrigando físicos e matemáticos e historiadores e filósofos e educadores a porem-se de acordo convergentemente em torno do estudo dos grandes temas da humanidade. E o segundo apontamento sobre as questões da ciência tem a ver com a necessidade de perceber que estamos hoje perante um crescimento das indústrias da crença, no pior sentido do termo. Nada contra a crença, como é evidente, cada um tem a sua crença. Mas das indústrias de crença que são construídas contra a ciência, não é? Que são construídas a partir da negação das alterações climáticas, ou das vacinas, ou até do facto da Terra ser redonda, como sabem. Isto é, há hoje uma indústria da crença poderosíssima, que são verdadeiramente fábricas de certezas e de certezas definitivas contra a dúvida da razão, contra a dúvida da interrogação, contra a dúvida da ciência. Ora, é para combater estas crenças, esta indústria das crenças, que precisamos de uma ciência aberta. E precisamos de uma ciência aberta porque
e vou tentar um argumento que pode ser um argumento difícil, porque se a explicação para as desigualdades individuais entre cada indivíduo, se a explicação para as desigualdades individuais continua a residir sobretudo na dimensão da educação, o que de algum modo explica as desigualdades é o termos mais ou menos educação, a explicação para as desigualdades entre países e regiões, nomeadamente entre o Norte e o Sul, é sobretudo devido a critérios científicos. São países que não têm potencial científico, que não têm capacidade científica, que não produzem conhecimento científico, que não produzem tecnologia e que por isso estão dependentes de uma sistemática importação de conhecimento e de ciência que vem de outras regiões. É por isso que a ciência aberta é hoje um tema central do ponto de vista do nosso debate científico, nas instituições de ensino superior, nas universidades, nos centros de ciência, nas fundações, enfim, na responsabilidade social de todos nós, cientistas, que aqui estamos. E, por último, o reconhecimento de uma coisa que é dramática, que é o recuo na agenda dos direitos humanos em todo o mundo. Estamos hoje pior na agenda dos direitos humanos em 2019 do que estávamos há muitos anos atrás. Não é? Estamos hoje com processos de maior concentração da riqueza e de mais desigualdades. Estamos hoje perante processos de precarização do trabalho, de fragmentação das nossas sociedades, e isto é absolutamente dramático. É dramático vocês imaginarem que eu tenho que aturar, por vezes, não é? Países que cada vez que a palavra direitos humanos está escrito num documento da Unesco, querem retirar de lá a palavra, não é? Porque acham que os direitos humanos não têm a ver com a Unesco, que a Unesco não tem a ver com isso, não é? E a gente pergunta assim, então, mas se a Unesco não tem a ver com isso, se a Unesco que é educação, que é ciência, que é cultura, não tem a ver com os direitos humanos, estamos aqui a fazer o quê, não é? O ano passado, recordar-se-ão alguns do célebre discurso do José Saramago em 98, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura. 10 de dezembro de 1998, no chamado banquet speech, no discurso do banquete, não é? Que é um pequeno discurso de 3 minutos que está na internet e que vale muito a pena revisitar. O José Saramago lembrou-se, era o dia 10 de dezembro de 98, e o José Saramago disse: lembrei-me agora que faz hoje precisamente 50 anos que foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi assinada no dia 10 de dezembro de 48. E diz ele, 50 anos depois, o mínimo que se pode dizer é que alguém não anda a cumprir com as suas obrigações. Alguns Estados, algumas empresas, algumas universidades, há muita gente por aí que não anda a cumprir com as suas obrigações e talvez mesmo também nós, cidadãos, não estejamos a cumprir plenamente com as nossas obrigações. E propôs que se escrevesse uma declaração universal dos deveres humanos, em que o primeiro dever era o dever de lutar pelos direitos humanos e pelos direitos humanos de todos. Com base nisso, a Pilar Del Rio e um conjunto de colegas, nós tentamos, o ano passado, começar a lançar essa ideia de podermos escrever isso. E abandonamos essa ideia. Num determinado momento, ela ainda continua a fazer o seu caminho, mas pausamos um bocadinho nessa ideia. E pausamos porquê? Por esta coisa absolutamente dramática. Porque percebemos que se fôssemos hoje reabrir a discussão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se fôssemos hoje reabrir essa declaração, o resultado final seria mais recuado do que foi em 48. Isto é que hoje o mundo não aceitaria uma Declaração Universal dos Direitos Humanos igual à de 48 e que teríamos ainda coisas mais recuadas e, portanto, estamos numa situação que é uma situação difícil. E é para isso também que precisamos da ciência. Precisamos da ciência, disso que ia terminar por aqui, e por aqui irei terminar, uma ciência que seja a possibilidade de uma linguagem comum. Faltam-nos linguagens comuns para falar uns com os outros, para vivermos uns com os outros, para termos a produção de um comum que, atenção, não é uniformidade, não é o comum do que é igual, é o comum do trabalho em comum, é o comum da vida em comum, é o comum da convivialidade, se quisermos ir buscar o termo que o Ivan Illich utilizou nos seus célebres textos do início da década de 70, não é? Esta ideia da ciência como uma linguagem, como uma das poucas linguagens que nos resta para termos um discurso e um diálogo com bases sólidas, com bases informadas, é, a meu ver, absolutamente central. E é por isso que eu quero terminar com o comum.
Eu hesitei ainda em fazer desta intervenção toda ela sobre o comum, porque é verdadeiramente o que hoje me interessa mais, a reflexão sobre o comum, não é? O comum da educação, o comum da ciência e como é que este comum é central para pensar o desenvolvimento e para pensar o desenvolvimento humano por um lado, da humanidade pelo outro, não é? Trago-vos, no entanto, apenas uma citação. A primeira é dela, a segunda citação é uma reinterpretação minha, digamos, para fazer pandan, para fazer par com a citação dela, de uma mulher absolutamente extraordinária, quer dizer, a quem se interesse pela filosofia da educação, a quem se interesse pelas questões do género, a quem se interesse pelas questões da educação como um bem público, vale muito a pena ir à internet e ver o que esta senhora disse, esta senhora chamada Maxine Greene, uma extraordinária filósofa da educação, uma mulher, uma humanista, uma mulher absolutamente extraordinária, uma mulher que eu tive ainda a oportunidade de ouvir em Nova Iorque, quando estive em Nova Iorque no ano de 2002, eu julgo que ela terá falecido em 2003, 2004, e ouvir numa cadeira de rodas, com 90 e tal anos, não é? De uma fragilidade imensa, mas que quando começava a falar tudo aquilo se iluminava, não é? E aquela sala se iluminava, e numa conferência notabilíssima de 1992, chamado Public Education, The Public Space and Public Education, o espaço público e a educação pública, diz esta coisa que eu acho que resume numa linha, numa frase, todo um programa de trabalho. Diz ela: não consigo imaginar um sentido coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público. Se alguma coisa comum não acontecer num espaço público, é difícil termos um sentido coerente para a educação. E como percebem, isto é o contrário de tudo que os futuristas nos andam a anunciar. Eu não critico, eu acho que é muito importante o que está a ser feito na área das neurociências, é muito importante o que está a ser feito na área do digital e das tecnologias, é muito importante o que está a ser feito na área da inteligência artificial, mas recuso-me a pensar que isso seja feito no quadro de uma lógica de individualização, numa lógica de consumo e não para reforçar este acontecimento extraordinário que é quando alguma coisa comum acontece num espaço público. E depois, reinterpretando eu a Maxine Greene, digo eu, e eu não consigo imaginar um sentido coerente para a ciência se não servir para construir uma vida em comum. Em comum com quê? Em comum com as duas coisas que nos falava o Michel Serres, em comum com a terra e em comum com os outros. Em comum, em paz com a terra, a nossa casa comum, e em paz com os outros, a nossa humanidade comum. É este, para mim, o sentido da educação e o sentido da ciência. Foi esse sentido de educação e de ciência que vos procurei aqui trazer, saindo um pouco do guião inicial da educação como contributo para o desenvolvimento, e peço-vos desculpa, mas queria-vos falar de um outro ponto de vista, em vez de repetir o que já todos sabemos e de repetir e de pregar para uma plateia de convertidos aquilo que nós já sabemos e aquilo em que já acreditamos do ponto de vista da ciência. O que vos quis falar foi da educação e da ciência como fronteiras da liberdade e da razão. O que vos quis falar foi da educação e da ciência como condições necessárias, absolutamente necessárias para o desenvolvimento. Do que vos quis falar, acima de tudo, foi de um desenvolvimento com menos desigualdades e com mais direitos humanos. É para isto que serve a educação, é para isto que serve a ciência, é esta educação e esta ciência que me interessa, uma educação e uma ciência com humanidade dentro, uma educação e uma ciência que sejam transformadores do ponto de vista pessoal, mas sejam também transformadores do ponto de vista social, que nos permitam assumir as nossas responsabilidades, e para isso precisamos de mais educação, certamente, mas precisamos, acima de tudo, de uma outra educação. Precisamos de mais ciência, certamente, mas precisamos, acima de tudo, de um outro tipo de ciência. Foi este caminho da mudança, este caminho da metamorfose que quis aqui hoje partilhar convosco nestes vossos 40 anos do ensino superior politécnico, nestas vossas comemorações no Instituto Politécnico de Setúbal. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Sampaio da Nova. A única coisa que temos neste momento é que trabalhar para os próximos 40 anos. Acho que há uma agenda muito, eu diria, desafiante, mas sobretudo que nos indica um caminho, e esta conferência final foi pensada exatamente nessa perspectiva. O que é que nós, tomando naturalmente um percurso que tem 40 anos, conseguimos construir e co-construir em conjunto para pelo menos os próximos 40 anos. Foi uma honra e um privilégio, e é como uma honra e um privilégio, e já não é a primeira vez, felizmente, que o ouço e que nós o ouvimos, mas poder beneficiar dessa sua reflexão e dessa sua partilha. Mais uma vez, muito obrigado.